Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, bom dia. Tiros entre gangues rivais e confronto com a polícia em Morro de Vitória. O tiroteio durou 3 horas e assustou moradores. Homem que ateou fogo no corpo da ex-mulher é condenado a 32 anos de prisão. Marciane Pereira teve a perna amputada. Uma motorista perdeu o controle do carro e o veículo caiu na ponte de Camburi. A mulher ficou ferida. Vamos falar também das ofertas de emprego do dia. TN nas eleições 2022. Hoje você acompanha a terceira entrevista com os candidatos ao governo do estado. Até o próximo dia 6 de setembro, os amigos do TN vão conhecer as propostas dos 7 candidatos que estão na disputa. E hoje, ao vivo, aqui no estúdio do TN, Aldifas Barcelos, do Partido Rede. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores dos candidatos. Aldifas Barcelos terá 12 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Lembrando também que estamos ao vivo no nosso portal de notícias Tribuna Online. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Anjo. Boa tarde, Bruno. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde, você que está nos assistindo. Muito feliz de estar aqui e agradecer a vocês essa oportunidade maravilhosa para a gente. É isso aí, vamos ao perfil do candidato, né, gente? Aldifas Barcelos, do Partido Rede, tem 58 anos, é casado, formado em administração e economia pela UFES. Aldifas já foi deputado federal e prefeito da Serra por 3 vezes. Candidato, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela presença e o seu tempo começa a contar a partir de agora. O senhor foi 3 vezes prefeito da Serra. Que experiência à frente da prefeitura o senhor vai levar de modelo para o governo do estado, caso seja eleito? Eu tenho falado que aquilo que eu fiz na cidade, não fiz tudo, não fiz sozinho, mas nós mudamos a cidade. Nós tornamos a cidade um exemplo de gestão para o estado do Espírito Santo, para fora do estado, até para fora do Brasil. Eu fui convidado para todos os prefeitos do México à Argentina para falar o que a gente fez na Serra. Hoje a cidade é uma cidade que tem uma autoestima elevada, tem resultados no campo da economia, do emprego, da segurança, da saúde. E, repito, é um exemplo de gestão. E é o que eu quero fazer agora no estado do Espírito Santo. Tenho falado que com tão pouco a gente fez pela Serra, agora como governador, com tanto dinheiro que esse estado tem, eu posso fazer muito mais, não só para a população da Serra, mas para toda a população do Espírito Santo, se Deus quiser. Candidato, um tópico geral do seu programa de governo, o senhor afirma que pretende elevar significativamente o orçamento do estado destinado à segurança pública. Dados do Anuário da Segurança de 2022 mostram que em 2021 o estado gastou R$1.638 bilhões na segurança pública. Na SEDU, na área de educação, 679 milhões. Em relação à segurança, o senhor acha pouco esse valor de R$1.638 bilhões? O senhor pretende aumentar esse número? Jorge, segurança pública é a minha prioridade. Eu, quando trago uma vice da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, uma tenente, mulher, jovem, eu quero mostrar para a sociedade esse gesto meu, para falar para a população que segurança pública será a minha prioridade no governo. Gastou pouco, campeão. O orçamento do estado foi mais de 23 bilhões de reais, ou seja, 23 bilhões, só gastou 1 bi. Eu tenho falado que esse governo gasta mal. Para você ter uma ideia, a segurança pública, aquilo que foi planejado para a segurança pública, só se gastou 80%. Isso é uma demonstração clara que o atual governador não tem a segurança pública como prioridade. Eu tenho colocado também que do superávit do ano passado, que sobrou de dinheiro para você que está nos assistindo, sobrou no caixa mais de 6 bilhões de reais. Olha só, você colocou que gastou 1 bi com segurança pública. Só que teve uma poupança, que o governador falou recentemente, de 6 bilhões de reais. Assim, é impactante quando ele fala esse número e fala que isso é poupança, ou seja, a população está morrendo. Na abertura do programa, do jornal, coloca que as pessoas estão morrendo, é tiroteio, é morte. Eu acho que isso é um absurdo. Colocarei sim a segurança como prioridade, precisa de efetivo, vamos cuidar da mulher. Quando eu trago uma vice também para mostrar a prioridade da mulher, vou criar a Secretaria da Mulher,
fortalecer a questão do feminicídio, para combater a questão do feminicídio, vou cuidar disso, vou ter esse foco com isso e vou priorizar sim, dando as condições de trabalho para os policiais militares, aumentando o efetivo, criando algumas delegacias, apurar os crimes de verdade que não são apurados. O Estado do Espírito Santo é o pior estado que apura crimes, nós temos que acabar com isso. Como que faz isso? Não tem como diminuir a impunidade se nós não fortalecemos os órgãos de segurança pública. É lógico que não se combate somente com impunidade, com o fim da impunidade, mas a gente precisa ter um foco, sim, em diminuir a impunidade nesse estado. E só diminui a impunidade fortalecendo os órgãos de segurança pública. É essa demonstração, quando eu trago a vice, quando eu trago a minha experiência na Serra, nós conseguimos na Serra diminuir os homicídios na cidade. Quando eu assumi a prefeitura pela primeira vez, a Serra era campeã no Brasil de homicídio. Nem mais entre os 100 a gente é mais quando eu deixei o mandato. Então, assim, eu sei fazer, sei montar equipe, trouxe como prefeito, mesmo não cabendo a minha responsabilidade, mas eu trouxe para mim, como prefeito, a questão da segurança pública. Como governador, eu vou trazer muito mais, porque as condições são muito maiores do que como prefeito. O senhor está falando de mortes de mulheres, a gente tem um dado aqui que em 2021, 1 a cada 3 mulheres aqui no estado morreram vítimas de feminicídio. De imediato, o que o senhor vai fazer para proteger nossas mulheres? Em janeiro já vou criar a Secretaria da Mulher, sou o único candidato a governador que estou colocando isso para a sociedade. Em janeiro vou criar a Secretaria da Mulher para ter um foco na mulher. A delegacia das mulheres é um absurdo, só tem uma e está nas condições péssimas, sem condições de trabalho. Vamos melhorar isso, vamos ampliar isso, vamos cuidar disso. Você mulher, você mãe, será a nossa prioridade, eu vou demonstrar isso. E eu repito para você, quando eu trago uma vice-mulher, eu quero dar esse foco para a mulher. Quando eu trago uma vice-mulher da segurança pública, eu quero dar esse foco para a segurança pública. Ô candidato, vamos falar um pouquinho de habitação. Cerca de 75 mil famílias estão em situação de déficit habitacional Sim. no Espírito Santo, que corresponde aí a 210 mil pessoas. Qual é o seu plano para resolver essa situação? Eu, assim, quando eu coloco a questão da Serra, é para mostrar para a sociedade de que eu sei fazer. Né? Eu sempre coloco, quem administra São Paulo tem todas as condições de administrar o país. Na devida proporção, quem administra a Serra tem todas as condições de ser governador desse estado. O que a gente fez na Serra? Nós demos para a população de Serra mais de 1.500 moradias. Nós construímos como prefeito mais de 1.500 moradias e deixei em Vila Nova de Colares para ser entregue para a atual gestão quase mais 500 moradias. Então a gente sabe fazer. Um outro foco importante dentro da moradia que a gente fez na cidade da Serra é escritura para a população. Não só dar escritura com registro, porque dar escritura é fácil. Agora, registrar, que é o caro, nós fizemos isso para mais de 20 mil moradias na cidade da Serra. Então, nós fizemos. E eu, se Deus quiser, vou fazer isso para a nossa população. Entendo de que isso nós vamos diminuir o número de pessoas na rua, as pessoas em situação complicada, não só na Grande Vitória, precisa de moradia na área rural, até para sustentar o morador lá na zona rural, que eu vejo que eu visitei os 78 municípios e presenciei que essa demanda também é da área rural. Então, assim como a gente fez na Serra, é fato, isso não é promessa, sabe, gente? Eu fiz isso na Serra, mais de 1.500 moradias, e nós entregamos as escrituras, porque para mim a habitação são essas duas questões chaves. Então, nós vamos fazer isso no governo do estado, se Deus quiser, as condições tem, dinheiro tem, né? Dinheiro está sobrando, repito, você tem 23 bilhões de reais e sobra 6 bilhões de um ano para o outro, então o dinheiro tem para fazer, e nós vamos construir habitação aqui na Grande Vitória, mas também em todo o interior do estado. Falar um pouco de saúde, candidato, um dos grandes problemas, né, aqui no Espírito Santo é justamente o acesso a médicos especialistas. No seu plano de governo, o senhor disse que pretende fomentar a permanência de médicos nos pequenos municípios e também no interior. Qual é a solução? Tem duas questões. Uma para já, temos que fazer isso em janeiro, ok? Infelizmente, porque as pessoas não podem esperar. E usar as cooperativas para que os médicos sejam bem pagos e ir para o interior. Essa é a primeira. Mas ainda no meu primeiro ano de governo, porque isso não é fácil, é fazer concurso público para esses médicos no interior. Focar nisso. Então, isso nós vamos fazer. Isso é fácil de fazer?
principalmente essa questão no que diz respeito às cooperativas, e o concurso eu vou fazer também em janeiro. Agora, tem muito mais coisa que a gente precisa fazer na saúde. Precisamos fazer um mutirão para resolver as pessoas que estão 2, 3 anos sem médicos, sem exames. Precisamos levar a farmácia para essas pessoas. Nosso programa criar farmácia capixaba, que é levar os remédios, principalmente de alto custo, usando a parceria com a iniciativa privada e levar esses remédios para o interior. Precisamos moralizar a questão da regulação. Nenhum candidato está falando isso. E eu estou vendo que eu estou andando, repito, andei nos 78 municípios e presenciei que tem erro na regulação, não só erro quando as pessoas colocam, as pessoas estão doentes para fazer cirurgia fora, longe da onde eles moram, mas tem politicagem, a população fica esperando dias, horas e semanas, tem que usar um político para interferir na regulação. Nós vamos moralizar essa questão da regulação, esse é um compromisso que nós temos. Contratar mais médicos, fazer um grande mutirão para resolver a questão da vida das pessoas. Visitei ontem o hospital de Cariacica, como uma cidade do tamanho de Cariacica sem hospital. Eu, como prefeito da Serra, construí o hospital, construímos UPA, e a gente pega uma cidade do tamanho de Cariacica que não tem um hospital público. Você, morador de Cariacica, que está nos assistindo, vamos dar agilidade a essa obra que está há 4 anos sendo arrastada para que você, da população de Cariacica, possa ser atendido. Inclusive, chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora, o nome dela é Cássia, ela pergunta sobre o hospital em Guarapari. E aí, vai sair o hospital em Guarapari? Essa é outra vergonha. Está lá anos, mais de 10 anos construindo um hospital e não sai do papel. Tem esse compromisso comigo, eu fui lá, visitei, andei, conversei com os moradores de Guarapari, nós vamos priorizar isso. Eu sei o que é isso. Há 6 anos atrás eu estava entre a vida e a morte, e eu sei o que é, por exemplo, usar hemodiálise. É dolorido, sabe? Eu fiquei 40 dias usando hemodiálise. Não é justo as pessoas saírem lá de Barra de São Francisco, saírem lá de Bom Jesus do Norte, e de ponta a ponta, sair de madrugada para fazer hemodiálise aqui, ficar o dia todo esperando hemodiálise, voltar para o estado. Isso, a gente precisa acabar com isso, e com todo o respeito. A gente precisa ter agilidade, amor com o próximo. Eu sei o que é isso, porque eu passei esse sofrimento, vocês sabem, a sociedade sabe o que é isso. Então, vou cuidar disso, e depois da segurança, a saúde será a minha prioridade. Candidato, a gente tem 1 minuto e 21, né? Na sua proposta tem uma proposta diferenciada, não é? Que é a criação de um órgão de bem-estar animal vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É isso. Né? Como é que isso vai funcionar? 1 minuto e 10, senhor. Nós vamos olhar com carinho, porque é a saúde não só do animal, é a saúde das pessoas, que a gente está cuidando, usando isso, por isso que essa é saúde. E nós vamos criar o primeiro hospital público veterinário do Estado. Isso é um compromisso que a gente tem com cada um de vocês, e a gente vai dar prioridade também a isso, que essa é uma causa nossa. Sou o único candidato a governador que tem isso no programa de governo como prioridade, como causa principal também, além da questão da saúde e da segurança, a gente vai focar na questão animal. Já tem onde vai ficar esse hospital? A gente vai fazer aqui na região central, aqui na Grande Vitória, ou na Serra, ou em Vitória, ou em Vila Velha, ou em Cariacica, nós vamos estar construindo sim, porque é prioridade, né, para o nosso governo, como nosso plano de governo, essa ação também. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para as considerações finais. Passou rápido, né? Rápido. Muito rápido. Eu queria aqui, primeiro, pedir o seu voto, tá bom? Quero fazer por você o que eu fiz na cidade da Serra. Não fiz tudo, não fiz sozinho, mas nós mudamos a cidade da Serra. Sou gestor. O atual governador não é gestor. E eu descobri que, além de gestor, ele não é humano também. Porque sobrando 6 bilhões de reais de um ano para o outro, e alegando que fez poupança, você que é pai que está nos ouvindo, você faria uma poupança sabendo que o seu filho está morrendo? Você faria poupança sabendo que o seu filho está desempregado? Você faria poupança sabendo que o seu filho está morrendo na saúde? Com certeza não faria. Então, vamos mudar essa realidade. Peço o seu voto. Meu número é 18 e eu quero fazer muito mais. Condições tem para fazer. Sou gestor. Vamos juntos nessa. O governador já teve 8 anos. Não fez em 8 anos, não vai fazer em 9, nem 10, nem 11, nem 12. Você sabe disso. Vem comigo, sou Aldifas, 18. Vamos fazer esse estado muito grande, se Deus quiser. Candidato Aldifas, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, candidato. Eu que agradeço a vocês. Obrigado.
Em um rápido intervalo na volta, vamos falar dos tiroteios em Morro de Vitória. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas. Ex-marido que ateou fogo no corpo da ex-mulher é condenado a 32 anos de prisão. Um alerta para o aumento dos casos de varíola dos macacos no Espírito Santo. Carro cai da ponte de Camburi. A motorista perdeu o controle do veículo. A gente volta já já. TN1 de volta agora meio-dia 16. Olha, gente, amanhã desta quarta-feira foi de medo para quem saía para trabalhar no centro de Vitória e também nas regiões próximas. Um tiroteio durou cerca de 3 horas e assustou todo mundo. Pois é, houve confronto entre a polícia militar e suspeitos no Morro do Romão. Gangues rivais também se enfrentaram e 2 pessoas ficaram feridas. Suzy Faria vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Suzy, onde você está? O que está acontecendo aí? Acharam um corpo agora na região do Morro do Romão, Suzy? É com você. Ei, Bruna, George, amigos do TN, boa tarde. Nós estamos aqui com exclusividade em cima do Morro do Forte São João, onde ontem teve todo esse tiroteio que você falou aí, que o George comentou também, e onde vocês acabaram de ver que o Chico mostrou, tem um corpo de uma pessoa que vai ser retirada agora pelo Corpo de Bombeiros, ou melhor, eles vão esperar a perícia chegar para fazer a retirada dessa pessoa que morreu nesse confronto que começou entre facções rivais do Morro do Cruzamento e Morro do Romão. E terminou aí também envolvida a Polícia Militar, já que veio aqui para acabar com essa bagunça. Desse resultado, temos 2 baleados e 1 morto, como vocês estão vendo. Estamos aqui em cima do morro com exclusividade para mostrar para vocês também. Olha só, Chico, chega rapidinho aqui comigo. Gente, a gente vai tentar ver se vocês conseguem ver, porque nem sempre a câmera consegue nos ajudar. Eu vou chamar o Chico, olha a quantidade de cápsulas que eles dispararam aqui em cima do morro. E vou pedir mais um tempinho a vocês, antes de chamar a nossa matéria. Chico, vem comigo aqui. Nós temos que ser rápidos aqui, porque assim que a polícia sair, a gente vai precisar sair também. Então vamos dar prioridade para mostrar para vocês o centro de onde toda essa bagunça aconteceu. Olhem como ficou a casa dessa moradora aqui. Olha a quantidade de disparos na parede. Se vocês acham isso aqui pouco, dá uma olhada no lado de cá. Vamos mostrar aqui, Olha, mais tiro, porque tudo, pessoal, tudo se concentrou exatamente aqui. Mas ali do lado é a Gruta da Onça e aqui eles passaram de um lado para outro atirando. Um dos disparos, inclusive, eu já pedi permissão à moradora, por isso que eu estou fazendo o que eu vou fazer aqui agora. Chico, fica um pouquinho mais para lá. Dá licença. O tiro pegou aqui, atravessou a porta e foi bater lá no quadro. A sorte de quem estava aqui é que esse fato aconteceu de madrugada e não feriu ninguém porque as pessoas estavam dormindo. Agora vocês viram ali, eles desceram por aqui, estão falando que em torno de 40 pessoas que se dividiram aqui no morro. Eles desceram e foram atirando para onde eles podiam. Não estavam nem pensando em quem fosse pegar, se fosse morador, se não fosse, estavam nem aí. E acabaram, olha, por fazer tudo isso. E, gente, infelizmente às vezes não dá para mostrar, mas olha, mais cápsula aqui, mais cápsula aqui. Tem sangue na descida de uma pedra que pode indicar que há uma outra pessoa ferida, baleada ou morta aqui. Enfim, o visual que a gente tem aqui de cima é de um verdadeiro caos. Apesar dessa vista linda do Morro de Vitória, nós estamos aqui vendo um caos que se instalou nessa região, que foi palco de 3 horas de tiroteios nessa madrugada e que deixou os moradores de bem aqui desse bairro, aqui do alto do Forte São João, assim, preocupadíssimos, sem saber o que vai acontecer. Voltamos aqui para o ponto onde o corpo dessa pessoa, que foi morta ontem nesse confronto, foi jogado. Uma pirambeira, George e Bruna, que me falaram aqui seria de aproximadamente 15 metros e vai necessitar da ajuda do Corpo de Bombeiros para fazer essa retirada. O Chico está se avançando aí, cuidado, Chico, que essa escada ela é muito íngreme, para poder mostrar para vocês todas as informações com exclusividade desse tiroteio, meus amigos, que chocou todo mundo essa noite aqui no alto do Morro do Forte São João. George, Bruna. Ô Suzy, você está no local, então, onde os traficantes se reuniram, nesse local aí, para começar o tiroteio com a gangue rival, é isso? Exatamente, nós estamos no centro, no Comedy, onde tudo isso aconteceu.
apesar de que aqui foi o ponto mais forte, mas eles vieram atirando do cruzamento para cá. Pegaram morros como, por exemplo, Forte São João, Romão e até o Morro da Capixaba, que fica aqui perto. Já há relatos de moradores que reclamaram que eles invadiram a casa deles. Então, sim, a gente está aqui no alto do morro, onde tudo aconteceu, mostrando para vocês a quantidade de armamento, né? A quantidade de cápsulas que nós encontramos por aqui e os tiros que foram disparados aqui na região. Está todo mundo aqui assim meio sem saber o que está acontecendo, porque não imaginavam que viveriam situações que a gente só vê no Rio de Janeiro. 3 horas de tiroteio aqui. Primeiro começou com as facções, como a Bruna bem colocou, depois a polícia veio e aí teve mais. E o saldo, por enquanto até agora, são 2 baleados e 1 morto, como vocês estão vendo, a gente está acompanhando aqui. E eu dei uma rodada, George, pelos morros hoje aqui de Vitória e a gente vai acompanhar na matéria agora. Assim foi a madrugada no alto dos morros da capital. Tiros que ecoavam como em uma guerra e deixavam gente de bem apavorada. Desde as 4 horas da manhã, né, teve esse monte de tiros e, enfim, a gente fica com muito medo e esperamos aliviar um pouco a situação para poder levar a criança para a escola, retornar ao trabalho, né? Os tiros foram ouvidos nos bairros do Cruzamento, Forte São João e na Gruta da Onça. Locais que se interligam. Teriam começado cedo, por volta das 3h30 da madrugada, só terminando por volta das 6h30. Na Gruta da Onça, os funcionários do parque tinham receios em subir. É que as rajadas foram ouvidas justamente naquela região e mais de 20 pessoas foram vistas armadas circulando na mata. Daqui se tem notícia de que saíram feridos. Pessoas com quem nós conversamos contaram que durante a troca de tiros que teve lá em cima, aqui na Gruta da Onça, eles teriam visto 2 pessoas, 2 homens descendo feridos por essa escadaria, por esse pedaço aqui da Gruta da Onça e lá embaixo, ó, pego em direção à Princesa Isabel. Os 2 homens estavam feridos e um deles, outras testemunhas contaram, tinha um furo no braço que parecia mais um tiro. Testemunhas teriam visto os homens saindo da mata por volta das 6h30. A confirmação dos feridos veio pelo rastro de sangue que segue na calçada para a Avenida Princesa Isabel, onde eles foram encontrados pelo SAMU e levados para o hospital. No Romão, era possível ver ainda a movimentação bem lá no alto do morro. Uma inquietação nesse grupo, que parecia observar tudo o que acontecia ao redor. A noite também foi tensa no Morro do Macaco, onde um intenso tiroteio foi registrado. Pois é, vocês viram a situação que hoje estava nos morros de Vitória. E nós fomos falar com a Polícia Militar. Entrevistamos a capitão Bortoluzzi, que falou para a gente como que essa ação se desenvolveu, quem está brigando com quem e quais as ações que a Polícia Militar vai adotar para evitar que pessoas de bem continuem sofrendo como essa madrugada. Inclusive aqui, muita gente perdeu o trabalho hoje, viu? Vamos ouvir a capitão. A partir das 3h30 da manhã dessa madrugada, houve um confronto entre grupos rivais esses Cruzamento e Romão. Então são bairros diferentes e confrontos referentes ao tráfico de entorpecentes na região. A disputa pelo tráfico de grupos que há muito já são grupos que têm ali a sua rivalidade. A polícia ela interferiu assim que a informação chegou. Então desde o início a polícia foi até o local. É importante salientar que as agressões começaram inicialmente de um grupo contra outro e que a polícia foi até o local e ao chegar ao local, vendo pessoas armadas, houve sim um confronto com a polícia militar. Até o momento a gente não tem nenhuma informação de feridos por ação da polícia militar. E sim, as informações que estão chegando, que a gente ainda está analisando, averiguando, inclusive em conjunto com a Polícia Civil, são de feridos por ação dos grupos criminosos. Esses 2 baleados, eles foram atendidos em hospital,
Maiores informações eles vão passar, porque agora eles estão num quadro de debilidade, sendo atendidos por médicos. E inicialmente já relataram que o confronto foi o motivo, o confronto do grupo rival contra eles foi o motivo dessas lesões. Pois é, voltamos aqui do alto do morro do Forte São João, que foi palco essa madrugada de um intenso tiroteio que levou nada mais, nada menos do que 3 horas. Estamos em um dos pontos centrais aqui, onde mostramos para vocês, olha só, a quantidade de disparos. Chico vai detalhar um pouquinho aí a quantidade de disparos que essa casa sofreu e não foi a única. Do outro lado, Chico vai mostrar daqui a pouco também, ele quer ter uma atenção melhor aí, vocês vão ver, olha aquela parede, gente, e tem cápsulas, se vocês andarem por aqui, porque a perícia ainda não passou, a gente não pode tocar, não pode tirar do lugar, mas se vocês virem a quantidade de cápsulas de pistola que estão por aqui, olha, é inacreditável para essa situação. Aquela casa azul ali também, Chico, olha, tiro pegou lá em cima no telhado, pegou na parede, pegou na janela, mas fez uma lambança aqui. E imagina que dentro dessas casas estavam moradores, trabalhadores, que hoje de manhã não puderam ir trabalhar porque não tiveram condições de sair de casa. Muitas pessoas com quem eu conversei não quiseram gravar entrevista, tem medo, naturalmente. Essas pessoas disseram que até 7 horas da manhã eles ouviram disparos aqui na região. E por isso ficaram com medo de se aventurar. Lá no Parque da Gruta da Onça, os funcionários que teriam que pegar entre 6 e 6 e meia da manhã só foram subir depois de 7 horas, quando eles tiveram uma garantia de que estaria tudo tranquilo e eles poderiam sair. A informação que nós temos é que teria vindo um grupo de cerca de 40 homens lá do Morro do Cruzamento para cá, se dividido em grupos e aí atacado diversos pontos, levando desespero para a população aqui do morro. George, Bruna. 40 homens. Suzy, agora a polícia ocupou essa região, a gente está vendo que o Corpo de Bombeiros está aí, a imprensa também está por aí, a polícia militar, a polícia civil já chegou por aí? Sim, a perícia já está aqui, né? Estão fazendo a perícia. Estamos aqui, os policiais civis, os investigadores da DHPP que acompanham aqui para poder saber todas as informações relevantes a essa pessoa que foi vítima aqui. Estamos com o BME, que está aqui do nosso lado também. O BME que faz essa segurança, que veio aqui para localizar esse corpo, já que haviam muitas informações e muitas desencontradas, inclusive passaram fotos na rede social de um corpo que, na verdade, não teria sido de agora, seria um corpo mais antigo, confundindo aí as pessoas, mas a informação era de que tinha uma vítima fatal e ela estava aqui. Então, a perícia já está aqui, o comandante, o coronel, assim como a capitão Bortoluzzi falou, que hoje vai haver aquele investimento de pessoal nesses morros para evitar novos ataques e não vai deixar de existir esse reforço no policiamento. Então, tem Canil, tem BME, tem Força Tática, que estão fazendo um policiamento intensivo para localizar essas pessoas, para identificar essas pessoas e saber aí os causadores e quem começou, quais foram as vítimas, né, que já estão no hospital. Então, vai ter, Bruna, policiamento reforçado sim. Agora, dá uma olhada aqui, eu quero só mostrar uma coisa a vocês. Chico, chega aqui um pouquinho. Olha o visual que nós temos daqui. Mostra aí um pouco a paisagem. Um visual tão lindo. Pessoas que moram aqui em cima, trabalhadores que sobem escadas em cima de escadas para viver aqui bem, tem que passar por isso e acabar sendo refém dessa criminalidade. Mas como eu falei, a polícia está aqui, vai garantir a segurança dessas pessoas de bem, que tem que trabalhar, tem que sobreviver, tem que manter o seu orçamento e está dando essa, digamos, proteção aqui no morro. Você pode ver, ó, o pessoal está todo lá. Passei ali agora há pouco, fui conversar com algumas pessoas, elas estão dizendo que nunca imaginaram na vida delas que poderiam viver em uma situação daqui. Vocês podem ver o Penedo aí ao fundo e aqui a polícia tentando dar segurança para os moradores que, como vocês viram, passaram muito aperto pela quantidade de disparos que a gente percebe aqui nessa região que foi palco central
do tiroteio essa madrugada. Bruna e George. Bom, tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, né? Qualquer novidade, você avisa pra gente. A gente fica impressionado de ver. A parede do morador virou uma peneira, né, Não, gente? E a bala cruzou e entrou lá dentro da casa, Exatamente, né? Um livramento para quem morava por ali. E hoje de manhã eu cheguei aqui na Rede Tribuna por volta de 7 horas da manhã. Eu ouvi muito barulho de tiro na região do Forte São João. Quer dizer, já não era madrugada mais, já era de manhã, realmente a hora que todo mundo está saindo para ir para o serviço. Uma violência danada. Suzy, obrigada aí pelas informações, imagens ao vivo. Olha a parede dessa casa, gente, a entrada da residência. A gente estava até comentando no teto, né, da outra casa, parecia que choveu granizo ali. Pois é, uma mas peneira. era tiro. Olha só, assustador. Suzy, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Só. A gente vai continuar falando de violência, a gente está mostrando o cenário aí de terror em Vitória, mas teve violência também em Cariacica, tá? Hoje cedo, gente, num curto intervalo, 3 jovens foram assassinados. Um deles foi morto dentro de um bar em Porto Novo. Estava ao lado do avô. E minutos depois, um outro rapaz foi executado no mesmo local. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que acompanhou esse caso. Vanusa, tiros aí no meio de todo mundo de novo, né? De todo mundo, e por pouco a gente não estava lá, porque estávamos ali no bairro Porto Novo. Boa tarde para vocês aí no estúdio, para o pessoal de casa. Estávamos no bairro Porto Novo acompanhando, fazendo a apuração ali de um assassinato que havia acontecido dentro de um bar ali nesse bairro, né? Um rapaz, um jovem de 29 anos, Gessé Conceição de Jesus, foi morto, havia sido morto a tiros dentro do bar do avô dele. Saímos dali junto, né, claro, da polícia, que fomos aconselhados a ancorar esse vivo fora do bairro, porque a região é uma região considerada perigosa, e assim fizemos. Entretanto, uma outra equipe, né, dos nossos colegas acabaram ficando aí para trás, né? Eles aí iam gravar ainda, finalizavam os trabalhos, quando 2 homens encapuzados se aproximaram, passaram por essa equipe e aí deram aquela encarada e seguiram para o bar aonde esse rapaz havia sido assassinado. Entretanto, o corpo já havia sido levado e a polícia, sim, havia saído do local. Esses rapazes se aproximaram de um familiar que até o momento está sendo identificado como irmão desse jovem, do Gessé, de 29 anos, que foi morto minutos antes dele. Se aproximaram então desse jovem e atiraram várias vezes. Antes dele ser morto, ele teria sido revistado, segundo testemunhas. A rua estava completamente cheia. Esses 2 criminosos ignoraram completamente ali, né, o fato da polícia ter estado no local, da Polícia Civil, da Polícia Militar, peritos da Polícia Civil e nós da imprensa que estivemos ali, e ainda estava um carro de uma equipe de reportagem finalizando os trabalhos de apuração nesse primeiro homicídio. Eles ignoraram totalmente, logo após atirar nesse jovem, aí até o momento identificado como irmão da primeira vítima, do Gessé, e atiraram várias vezes. Logo na sequência, eles subiram em uma moto e saíram na direção ali do carro da equipe de reportagem, que estava, é claro, saindo a 1000 por hora ali da rua, com medo de que sobrasse algum disparo para eles. E aí sim, eles dispararam para o alto várias vezes. Minutos antes, como eu disse, o irmão, até então, desse rapaz que foi morto há poucos minutos aqui, havia sido assassinado quando 2 homens, também em uma moto, chegaram ali, entraram no bar, dispararam várias vezes. Um deles, inclusive, George, Bruna, chegou a pular o balcão do bar e aí ele descarregou a arma. No corpo desse jovem, aí, o Gessé, foram encontradas 13 perfurações, né, de pistola 9mm, uma arma aí de grande poder de destruição. E aí, logo na sequência, eles deixaram o local de moto como chegaram. Até o momento, a polícia não tem identificação, não tem pistas desses 2 suspeitos, mas a audácia, né, dos criminosos ali da região, ela está tamanha que minutos depois, sim, eles voltaram e aí assassinaram um familiar dessa vítima que foi morta dentro
dentro do bar. Esse rapaz que a gente identificou aí como Gessé, que foi a primeira vítima na manhã de hoje no bairro Porto Novo, ele foi morto a tiros por 2 homens. Ele havia se convertido à igreja há cerca de 1 ano, era casado, tinha 3 filhos. Uma das meninas é uma filha de consideração, chegou ao local ali muito nervosa, inconsolável estava, é uma adolescente, ou seja, ele estava frequentando a igreja e, segundo familiares, segundo amigos, ele tentava mudar de vida. Hoje pela manhã a gente conversou com um membro da igreja que falou sobre a conversão dele. Vamos assistir agora. A conversão dele foi muito importante, né, na caminhada dele. Ele era um menino que, para muitos lá que estavam acompanhando no bairro lá, não tinha uma perspectiva de vida. Logo depois ele conheceu a esposa dele, né? Muitas pessoas também não acreditavam, mas foi por intermédio de Deus e depois dela que ele se converteu, foi fazer a obra de Deus, ficou bastante tempo na igreja, caminhando, executando, criando, né, oportunidades para ele também próprio. Pois infelizmente aí ele não conseguiu ficar onde ele estava morando e constantemente voltava ali a Porto Novo, mas não se sabe ainda a motivação para esses 2 assassinatos. O primeiro, né, que foi por volta de 9h30 da manhã, e o segundo, pouco tempo depois, há poucos minutos, né, acabou de acontecer esse homicídio, os 2 ocorridos no bairro Porto Novo, em Cariacica. Só que a violência não se limitou a Porto Novo, não, porque durante a madrugada, um rapaz, um jovem, aparentando ter 20 anos, porque ele não foi identificado, também foi morto a tiros. Os policiais também encontraram pelo menos 10 perfurações de pistola 9mm nesse jovem que foi encontrado ali no bairro Vila Prudêncio, também localizado em Cariacica. Esse bairro fica também muito próximo, viu, a Porto Novo. Cerca de 10 minutos de carro é possível chegar, se deslocar entre os 2 bairros. A gente foi hoje lá pela manhã e fizemos um levantamento, né, apuramos esse caso e trazemos agora para vocês aí de casa. Vamos conferir. O rapaz ficou caído no canto da rua, numa região conhecida como Furnas, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Ele foi assassinado a tiros durante a madrugada. Sem documentos, o jovem não foi identificado, mas aparenta ter 20 anos. Ao lado do corpo, policiais encontraram diversas cápsulas deflagradas. Também foi encontrado um chinelo que possivelmente pertencia à vítima. O crime aconteceu por volta de 2h30 da madrugada. Muita gente dormia, foi acordada com o barulho dos disparos. A suspeita é que o assassino ou assassinos tenham utilizado uma arma automática. De caso, os moradores disseram que puderam ouvir a sequência de várias rajadas. Com medo, ninguém saiu de dentro de casa. Somente hoje pela manhã, as pessoas souberam que os tiros ouvidos na madrugada tinham como alvo o jovem. Peritos da Polícia Civil encontraram pelo menos 10 perfurações no corpo do rapaz. Moradores que não quiseram gravar entrevista contaram que, apesar da região ser considerada tranquila, quem mora nessa parte do bairro acaba ficando no meio da guerra que existe entre os bairros Santa Rosa e Morro do Quiabo, que são vizinhos à Vila Prudêncio. A autoria do assassinato ainda é desconhecida. A Delegacia de Homicídios de Cariacica vai investigar o caso. Pois é, tanto esse caso que vocês acabaram de ver, de Vila Prudêncio, quanto esses 2 que ocorreram na manhã dessa quarta-feira no bairro Porto Novo, também ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios de Cariacica. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações. Valeu, Vanusa. Obrigado. Pessoal, 32 anos de prisão. Essa é a condenação que recebeu o ex-marido de Marciane Pereira. Marciane é essa mulher que você vai ver agora. Ela teve o corpo queimado pelo ex-companheiro, precisou amputar a perna. Um caso que o TN acompanha desde o início. E olha, Vanessa Calmon está com a Marciane Pereira, vítima desse crime brutal, ao vivo. Vanessa, boa tarde aí para vocês. Bem-vindas.
Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A Marciane foi até ali desligar agora, né, o telefone, que hoje foi o dia inteiro, né, Marciane, o dia inteiro. Muita gente ligando desde ontem, desde o resultado, né, do julgamento, desde a condenação. Marciane está recebendo muito apoio, muitas ligações, né, de pessoas, de fato, para falar com ela um pouquinho sobre como ela está se sentindo. Então, nesse momento, a gente está aqui na casa dela também para conversar um pouquinho sobre esse pós-julgamento, essa condenação. Né, Marciane, já vou te dar uma boa tarde, muito boa tarde para você. Ontem foi a primeira vez, né, que você viu o seu ex-companheiro depois de quase 4 anos do que aconteceu. Como é que foi esse momento para você? Bom, foi um momento, assim, acho que tão esperado, tanto por mim como por todos, né? Que muitos sempre me perguntou, você já viu ele frente a frente? O que você diria para ele? Eu falei, gente, eu já tinha trilhões de coisas para falar. Mas a única coisa que eu falei para ele foi para ele olhar bem para essa imagem e perguntei como ele está se sentindo depois de ter visto isso, e se ele tinha noção do impacto que ele fez na minha vida e na vida dos meus filhos. Eu não tive aquela reação assim, eu vou te matar, vou te pegar, não tive. Pelo contrário, eu já estava mentalmente falando, já na expectativa que um dia a gente ia se bater de frente, um dia nós iríamos se encontrar. Né? Eu não tive aquela sensação, tipo, caraca, agora eu vou avançar em cima dele, não. Eu queria que verdadeiramente ele me visse como é que ele me deixou. Que eu acho que ele não tinha essa noção de como, o estrago que ele fez na minha vida. Eu creio que ele, ou se alguém já mostrou ele ou falou de mim para ele, foi o momento de ele realmente ver a arte que Deus fez e ele veio e borrou a arte de Deus. E ele teve alguma reação nesse momento, Marciane? Não, simplesmente quando eu perguntei, ele só gesticulava com a boca, tipo, não. Né? Quando eu perguntei se ele tinha essa noção, ele não. Né? Se ele se arrependesse, se ele se arrependeu, né? Tipo, sim. Mas nada alto, nada de... Creio que pode ter impactado pela forma que eu fiquei. Você entendeu? Então, assim, não vi aquela reação calorosa, de tipo, olha, tô arrependido, então não teve muito, ele não falou muita coisa. Ele chegou a pedir desculpa em algum momento? Pediu depois que eu falei, depois quando foi a vez dele falar, que ele pediu autorização ao juiz para me pedir desculpa. Então ele chegou e me pediu desculpa, foi onde que eu comentei para ele, você tem noção como você deixou a minha filha? Você tem noção, às vezes, que meu filho vai para a cadeia, que esse menino tem pesadelo, ele chora. Você tem noção como é que tá a minha vida hoje? Você tem essa noção o quanto você me destruiu? Você conseguiu, dessa vez você conseguiu sim me atingir? E ele só respondia não. E eu, ao mesmo tempo, pedia desculpa, mas não expressava. É como se você me fizer um mal e eu me arrepender e falar, poxa, Vanessa, desculpa mesmo, cara, olha, não foi minha intenção. Enfim, mas ele não teve essa reação. Ele só falou não. Tipo, não tinha noção. Me desculpa. E dali eu fui falando com ele, ele só foi ouvindo. Então... foi uma desculpa que eu não consegui identificar naquele, veio do coração, ou veio porque alguém mandou, ou veio porque era só apenas para pedir, eu não sei, entendeu? São algo assim que eu não consigo decifrar, como eu falo, que naquele momento foi um momento de várias emoções juntas, entendeu? De raiva, de relembrar tudo, de pensar, de saber que ele tinha chance de não fazer, de não poder fazer. Então foi vários momentos de mente assim de caraca, o que é que eu vou fazer agora? Entendeu? Bom, depois que saiu então o resultado do julgamento, né, depois que o juiz leu a condenação, 32 anos de prisão, o que passou ali pela sua cabeça na hora? A única coisa que me passou é o que eu vou dizer para o meu filho. Porque toda vez quando ele deita, dorme, ele ora. Mamãe, eu posso orar pro meu pai? Eu falei, pode. Você tem um livre-árbitro, meu filho, você pode fazer o que você quiser. E ele sempre pergunta, mamãe, quando é que papai vai sair? E eu, então, ele vai demorar um pouquinho. E agora, com esse resultado, eu falo, cara, agora ele vai demorar um pocão. Então, ele me pergunta, quando, mamãe? Que dia, mamãe? Aí eu paro e pergunto, como é que fica a mente de uma criança? A gente fica, querendo ou não, um pouco sem apoio familiar, tanto da minha parte como da parte dele.
Sim, por mais que a avó dele cuida, leva a passear, vai, o tio, essas coisas todas. Entendeu? Mas ninguém sabe do portão para dentro, que temos passado as noites mal dormidas, com ele pensando, chorando. Quantas vezes eu dormi chorando, ele dormiu chorando, a minha filha dormiu chorando, da raiva dela. Mãe, eu tô com raiva dele, eu tô com muita raiva dele, mamãe. Eu queria encontrar ele na frente para falar o quanto eu tô com raiva dele. O meu filho tem hora que ele acaba expressando um sentimento. Mãe, poxa, eu tô com raiva do meu pai porque ele fez isso. Mãe, mas eu gosto do meu pai. Então eu não vou obrigar o meu filho a ter ódio dele. Eu vou deixar que o meu filho, com o tempo, ele decide isso por conta própria. Eu não quero ser a pivô de incentivar ele. Olha, você tem que odiar assim seu pai. O seu pai foi infeliz. Ele machucou a mamãe. Ele brigou com a mamãe. Não, eu não quero fazer isso com ele. Porque em vez de eu fazer ele crescer um homem, ele vai crescer uma pessoa frustrada, triste, angustiada, sabendo da maldade que o pai dele fez com a mãe dele. E lá na frente ele não vai conseguir reagir. E agora, Marciane, para a gente fechar, agora você espera seguir sua vida com seus filhos, mais em paz, o coração um pouco mais aliviado? Então, eu vou dar sequência na minha vida, não parei. A chance que eu tive que parar, Deus teve misericórdia de mim e me deu vida. Eu vou dar sequência, eu vou continuar a minha vida. Ah, vai mudar alguma coisa? Só o tempo vai poder dizer. Porque eu tenho uma jornada inteira pela frente e tenho um filho para tentar trilhar ele no melhor caminho. Mostrar ele sobre o amor, o perdão e o ódio. Então, assim, eu não quero incentivá-lo, porque se a partir do momento que ele já cresce com aquilo, nasce, ele passa a odiar qualquer ser humano, qualquer pessoa que fizer qualquer atrocidade, ele vai odiar. Então, eu não quero isso. Então, a partir de hoje, eu vou manter a minha vida, vou continuar. Vai ser noites de choro, sim, porque ele já está ciente, mas a mentinha dele ainda não sugou aquilo. Igual quando foi preso para contar ele teve um impacto, ele teve uma reação diferente. Ela já estava ciente, ele não estava ainda. Então é como se eu tentasse preservar, não vou contar, tadinho, não, mas daí o mundo vai contar, os coleguinhas vai ver, a mãe de uma amiguinha vai ver, o vizinho vai ver, então alguém vai comentar. E ele, opa, esse assunto é meu, esse assunto é do meu pai, esse assunto é da minha mãe. Igual ela chegou falando, minha filha, mamãe, eu cheguei lá na escola, todos os coleguinhas falando que me viu você, viu a senhora na televisão, na reportagem. Então agora realmente é seguir a vida, você falou aí, criar seus filhos para que, né, eles possam crescer trilhando esse caminho do bem. Marciane, obrigada, viu, por você ter recebido a gente aqui na sua casa. A gente acabou de conversar então com a Marciane. Ontem foi o julgamento e o ex-companheiro dela, ex-marido, foi condenado então a 32 anos de prisão. Volto com vocês no estúdio, Bruna e George. Tá certo, Vanessa. A gente fica emocionada, é muito forte ouvir a Marciane falando isso. Só demonstra a força, a fortaleza que essa mulher é. E a gente deseja que ela siga a vida dela em paz agora. Vanessa, abraço grande aí na Marciane, também toda a família dela. Obrigada pelas informações. Agora a gente fala de um acidente que aconteceu hoje cedo na ponte de Camburi, viu? Uma motorista perdeu o controle e por pouco não caiu no canal. A cena impressiona. O veículo ficou entre as muretas da ponte. Por pouco, não caiu direto no canal de Camburi. A motorista, uma mulher de 47 anos, foi retirada do carro por populares que presenciaram o acidente. Apesar da gravidade, a vítima teve ferimentos leves e foi levada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular em Vitória. O acidente aconteceu pouco antes das 7 da manhã, de acordo com a Guarda Municipal. A motorista do veículo vinha pela Avenida Dante Michelini, sentido Praia do Canto. Quando chegava próximo à ponte de Camburi, ela já perdeu o controle do carro sozinha e bateu aqui nessa proteção. A gente pode perceber que ela veio arrastando aqui tudo e quando chegou exatamente nesse ponto, parte da proteção foi arrancada. Aí a motorista já bateu direto na mureta e foi parar lá embaixo. Familiares da motorista estiveram no local e acompanharam o trabalho do guincho para a retirada do carro. O trânsito ficou complicado. 2 faixas foram interditadas. O batalhão da PM e a guarda permaneceram no local. O carro foi retirado somente às 9 da manhã. Que susto, hein? Ainda bem que a motorista não teve nada grave. Na hora do acidente, a pista no trecho estava molhada. A guarda pede então aí mais atenção aos condutores. 31 casos confirmados de varíola dos macacos no Espírito Santo. 80% dos infectados não tiveram contato com pessoas doentes. No total, são 202 notificações.
21 casos em menos de uma semana. Agora são 31 pessoas infectadas pela varíola dos macacos aqui no Espírito Santo. Ao todo, são 202 notificações. As cidades com mais casos são Vitória, com 9 casos, Vila Velha, com 8, em terceiro lugar, em Guarapari, que registrou 4 casos, depois Serra, com 3 casos confirmados da doença, e Cachoeiro de Itapemirim, com 2 pessoas infectadas. Além dos 31 casos confirmados, existem outros 91 que estão sob suspeita. E mais uma coisa preocupa a Secretaria Estadual de Saúde, é que 80% dos infectados não tiveram contato com pessoas doentes ou com suspeita. Isso preocupa, que mostra o crescimento da doença no estado e ela está em vários municípios. Então, a forma de rastreamento é a identificação rápida do caso. Primeiramente, o caso suspeito ele é indicado para coleta e rapidamente entra em isolamento. O município de origem desse paciente, desse indivíduo, ele faz o acompanhamento e as orientações. Muitos permanecem por 21 dias, outros permanecem até 24 dias, que é o período que ele ainda tem algum sinal da doença. É importante também ficar bastante atento aos sintomas. Um dos principais são manchas vermelhas que aparecem na pele. A varíola é uma síndrome febril, mas em alguns casos a febre pode estar ausente, mas o que mais marca nessa doença são as lesões cutâneas. São vesículas, são bolhas, pústulas, aquelas manchinhas que lembram até um pouco a catapora, de uma forma mais exacerbada. Então, síndrome febril com alteração cutânea, dor no corpo, mal-estar, tudo isso faz parte da varíola. Mas também é possível que a varíola dos macacos seja transmitida pelo ar. Não é como gripe ou Covid, mas é uma das formas de contágio. A forma principal de transmissão da doença é por contato direto com pessoas com lesões cutâneas. Então, o contato íntimo e prolongado é a principal forma de transmissão. Mas ela pode ser transmitida também pelo ar, por gotículas, e também em contato com superfícies contaminadas. É também uma via de transmissão da varíola. Por isso, é muito importante se prevenir. Os cuidados, eles servem, nós podemos utilizar o que foi feito com a pandemia da Covid, né, que ainda vem sendo feito. Manter os cuidados rigorosos de uso de máscara, respeitar esse distanciamento para que a gente consiga quebrar a cadeia. A gente sempre fala isso, porque é uma doença viral. Isso aí, a gente tem que se cuidar. Rápido intervalo e na volta tem sorteio de 5 smartphones, promoção do Jornal A Tribuna. A gente já volta. TN1 de volta e chegou o grande momento. Luana, Diego já estão aqui com a gente. É a hora que 5 amigos do TN irão ganhar um super presente. Não é qualquer presente não, tá, gente? São 5 smartphones Samsung A12. Então, se você participou da promoção, preencheu os cupons, colocou na urna, pode ser agora um dos sortudos que vai levar para casa aí um smartphone. Pois é, a Samsung A12 tem câmera quádrupla, permite tirar fotos fantásticas e gravar vídeos em alta definição. Memória 64 GB, câmera frontal e bateria super duradoura, tá? Opa. Vamos ao sorteio então? Agora! Vamos lá, Diego, força aí, força, rapidinho, porque daqui a pouquinho começa o horário eleitoral. A gente tem 2 Cada um pega um. Já peguei um, nem Luana fazer vai você conferido. fazer esforço. Peguei outro aqui, ó. Opa, tá bom, tá Já bom. pegou outro. Deixa eu Luana adiantar vai aqui. conferindo. Enquanto Tem isso, um você vai aqui, dando Bruno, o spoiler. Esse aqui tá valendo. Primeira ganhadora, Mirna Nascimento Coronel. Tá enrolado aí? Tá aqui, caiu Opa, aqui, tem ó. tanto cupom. A primeira ganhadora foi a Mirna Nascimento Coronel. Ela é de Jardim da Penha, Vitória. Parabéns, Mirna. Valendo aqui também, Manuel Nunes Schwab, é de Areinha, em Cariacica. Bora nós, Diego, para a Mais um, segunda Diego, vamos lá. rodada. O tempo São tá correndo. 5 smartphones, hein? 5 smartphones. 5 sortudos. Quanto cupom? Já tirei mais Ó, um. Vou pegar pela segunda. Luana Lá vai embaixo. conferindo. Deixa eu adiantar aqui. Ó, os cupons Olha, estão agarrando. em mim. Samsung A12. É verdade, você tá chamando os ganhadores aí, Vamos hein? lá. Segunda ganhadora, hein? Andressa Santos da Silva. Não sei se é Andresca ou Andressa Santos da Silva. Ela é de Cristóvão Colombo, Vila Velha. Parabéns aí, vai levar um celular para casa. O quarto ganhador vem do centro de Vitória, tá? É o Isidoro Borges Rodrigues. O último, Bruna, com você. O último vai ser comigo, a responsa? você, a responsa. Bora lá, Diego, vamos juntar. nós. Já Vou vou até tirar ajudar na aqui, primeira ó. rodada. Já cheguei, já tirei. Já pegou? Poxa Já vida. peguei. Aqui tem que ser rápido. Vamos ver quem vai ser aí o último ganhador dessa rodada. 5 smartphones a gente sorteou hoje, Samsung A12. Ótimo celular, promoção do Jornal A Tribuna. curiosidade, Valendo curiosidade. Elisa
Aparecida Alves Barros. Elisa, parabéns de Divino Espírito Santo, Vila Velha. Galera de Vila Velha se dando bem hoje aqui, hein? Muitas mulheres ganhando também. Muito obrigada, Diego, Luana, aí, pela participação. E aí, ó, parabéns aos ganhadores. Se você foi sorteado, fique tranquilo, pois os nossos colegas do Departamento de Marketing vão entrar em contato para combinar a data da entrega ainda essa semana. Parabéns, gente! Pessoal, 2 homens foram presos por extrair areia de forma irregular no Parque Paulo César Vinha, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos foram presos por crime ambiental e usurpação e podem pegar até 6 anos de prisão. Eles extraíam a areia ilegalmente, transportavam em caminhões e vendiam em materiais de construção para revenda. Em julho, outro grupo também foi preso pelo mesmo crime. Tá frio, hein? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, porque o tempinho vai continuar chuvoso, o frio vai permanecer também, mas as temperaturas devem aumentar amanhã. Agora à tarde pode chover a qualquer momento e o clima frio continua com temperaturas aí variando entre 16 e 22 graus. Muito frio, hein? Já amanhã, segundo o Icapé, o calor aumenta. A previsão é de mínima de 16 e máxima de 24 graus e pode chover fraco aí pela manhã, então já vai se programando, leva seu guarda-chuva. Mesmo assim, para os capixabas, o tempo ainda vai ser considerado mais frio, né? Mesmo com esse aumento aí da temperatura, pra gente, 24 graus é frio demais, né? Nossa, frio, mas de manhã tá fazendo 17, né? Congelou Exatamente. tudo, ligou o ar-condicionado. Gente, obrigado pela audiência, até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.